A palestra inaugural foi ministrada pela professora associada do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Flávia Biroli, que focou na divisão sexual de trabalho dentro e fora da magistratura e apresentou um panorama da situação das mulheres na sociedade brasileira. Acompanhe. Após a abertura, houve a palestra inaugural ministrada pela professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Flávia Biroli. O tema da palestra foi Poder Judiciário, Mulheres e Democracia, com foco na divisão sexual do trabalho dentro e fora da magistratura. No início da fala, ela fez questão de expor alguns dos que seriam os primeiros fundamentos das desigualdades de gênero. Para falar dos fundamentos das desigualdades de gênero, eu penso que é necessário tocar em aspectos que considero que são básicos para se compreender as injustiças de gênero, mas também raciais. Vocês vão ver que eu faço uma conexão muito frequente, como faço nas minhas pesquisas. Ao considerar as barreiras para a igualdade entre mulheres e homens nas relações de trabalho, temos que lidar com problemas muito básicos relacionados a como nos organizamos em sociedade, ao nosso cotidiano e a sua relação com as formas de regulação e os padrões distributivos existentes. É com um desses problemas que considero básicos que inicio essa minha fala. As crianças são parte da vida em sociedade e são, por algum tempo, dependentes de cuidados. Muito brevemente, quando falamos em divisão sexual do trabalho, estamos tratando do fato de que mulheres e homens têm assumido tarefas diferentes na sociedade e que isso resulta em padrões que, no entanto, não são apenas diferentes, mas desiguais, no acesso a recursos simbólicos e materiais. Algumas das tarefas que fazem parte do cotidiano social são remuneradas, outras não são. Entre as remuneradas, algumas são bem remuneradas. Outras podem até ser moralmente valorizadas, mas não são, por isso, bem remuneradas. Flávia Biroli fez um histórico a partir da Revolução Industrial, período marcado pela mecanização dos sistemas de produção, quando o trabalho sai de casa e vai para as fábricas. Nesse contexto, falou a respeito da participação feminina na sociedade. É que, em um momento crucial, em que o trabalho se separava em larga medida da casa, pelo advento de novas técnicas e processos produtivos, a conexão entre mulher, maternidade e o dever especial de cuidar das crianças significou barreiras para sua atuação em condições de igualdade nas novas formas de organização das relações de trabalho. Foi também no século XIX, quando a industrialização se intensificava na Europa, que emergiu uma nova ideologia da maternidade. Para outra pesquisadora que tem se dedicado a analisar esse processo, a também francesa Elisabeth Badinter, criou-se naquele momento um nexo de novo tipo entre as mulheres e a maternidade, orientado pelo entendimento de que estas estariam naturalmente talhadas para a dedicação às crianças. A domesticidade seria algo propriamente feminino. Essa nova forma de conceber papéis e virtudes, e eu chamo a atenção de novo para o fato de que era então uma nova forma no século XIX, não foi sempre assim, isso foi produzido numa determinada sociedade, num determinado contexto de modificação das relações de trabalho e da relação entre trabalho e vida doméstica. Então, essa nova forma de conceber papéis e virtudes atravessaria as classes sociais. Embora poucas famílias pudessem, de fato, se organizar de modo que as mulheres estivessem em casa, dedicadas a seus próprios filhos, enquanto os homens seriam remunerados com salários capazes de sustentar a família. A professora ressaltou que, ao longo do tempo, a mulher precisou sair de casa para exercer o trabalho remunerado sem se excluir da tarefa de cuidar. E com relação aos dias de hoje, a palestrante destacou 2 cenários: o da presença das mulheres nas instituições de ensino superior e o da diferença salarial sob os aspectos de gênero e de raça. No que diz respeito mais diretamente à formação jurídica, as mulheres são 53% do conjunto de estudantes de graduação nos cursos de direito do país. Eu me refiro aos dados do INEP, do MEC de 2016. Mesmo nas ocupações tradicionalmente femininas, como a de professor de nível educacional superior, que leciona no ensino fundamental,
as mulheres recebem, em média, 30% do salário dos homens. As taxas de informalidade também demonstram que é preciso analisar conjuntamente as desigualdades de gênero e raciais nas relações de trabalho. Em 2017, a informalidade atingiu 52,4% das mulheres pretas e pardas e 43% das brancas. Para a professora, a análise histórica se faz necessária para poder falar sobre a mulher atualmente na magistratura. Não é possível, assim parece-me, discutir os padrões ocupacionais e de rendas de mulheres e homens sem levar em consideração a variável raça. Ao mesmo tempo, quando comparamos mulheres e homens com o mesmo nível educacional e em ocupações semelhantes, ou analisamos o perfil ocupacional de mulheres e homens, fica evidente que há um impacto de gênero. No judiciário, as mulheres ocupam hoje, segundo os últimos dados a que eu tive acesso, 38% dos cargos de magistratura, o que de um lado mostra que as mudanças estão em curso. No caso dos magistrados que ingressaram na carreira até 1990, eu imagino que vocês conheçam esses dados, apenas 1/4 era de mulheres. Mas as barreiras persistem, uma vez que o gap entre as 53% de estudantes mulheres, a base aí, e a magistratura, que é um espaço distinto, de distinção na carreira, nos indica que existem filtros diferentes para mulheres e homens no acesso a essa carreira. A professora ressaltou: a questão de lidar com os cuidados não é apenas um assunto da parcela feminina da sociedade. Mas não são problemas de mulheres, são problemas da vida, problemas da sociedade, problemas das nossas democracias. Por fim, Flávia Biroli disse haver necessidade de se pensar sobre as formas de regulação do trabalho. Considerados esses problemas, eu entendo que é necessário, assim, refletirmos também sobre as formas de regulação das relações de trabalho, para que elas sejam compatíveis com as necessidades básicas da vida, com a possibilidade de cuidarmos umas das outras, uns dos outros. Foi essa a direção assumida nos países que conseguiram avançar em indicadores de qualidade de vida que incluem, ao mesmo tempo, o foco nas crianças e a redução das injustiças e discriminações de gênero, como os países nórdicos. Aprendo com a senhora, aprendi mais uma vez, e, sobretudo, para nós que giramos a engrenagem do reconhecimento de direitos, ter clara essa relação entre divisão sexual do trabalho, entre a construção da dicotomia público-privado, os dilemas que dela resultam e o que isso significa em termos de participação mais ampla, é fundamental não só para que nós possamos pensar as nossas condições, profissionais, nossa posição no mundo do trabalho, mas, sobretudo, para tornar a nossa prática mais consciente. E, com certeza, a sua fala atendeu aqui a integrantes de carreiras federais, estaduais e do trabalho, e essa reflexão a partir da divisão sexual do trabalho conecta todas nós, nas nossas esferas de atuação. Então, muitíssimo obrigada mesmo.